Ex-policiais disfarçados do Reddit, qual foi a coisa mais maluca que você teve que fazer para não estragar seu disfarce? Trabalhei como transcritor por um tempo e transcrevi algumas fitas tiradas de microfones corporais de policiais disfarçados trabalhando em um caso muito notório de terrorismo doméstico. Foi louco. Eles soariam como um lunático de pessoas do sertão absoluto ao falar com suas marcas, então mais tarde, ao falar com os outros policiais, soaria todo profissional e como uma pessoa muito profissional. Meu primo era um agente secreto do ATF. De qualquer forma, eles estavam tentando prender alguns caras por distribuição ilegal de álcool e estavam construindo um relacionamento disfarçado. Meu primo não leva seu distintivo do ATF com ele quando está disfarçado, porque se alguém o visse, ele poderia levar um tiro. De qualquer forma, alguns policiais preto e branco teimosos vieram e começaram a assediá-los. Meu primo não podia estragar o disfarce, mas logo a polícia começou a fazer exames físicos e espancou meu primo e os caras de quem ele está tentando obter evidências. Eles levam todos para a delegacia apenas para descobrir que meu primo é ATF. Meu primo estava chateado porque os policiais não deveriam bater nas pessoas. Ele está atualmente entrando com uma ação judicial contra o departamento de polícia. Meu amigo que era um policial disfarçado disse que várias vezes ele teve que se deixar ser preso para não estragar seu disfarce. Como quando uma picada estava acontecendo ou algo assim, em vez de ser tipo "Ei, eu sou um policial", ele seria preso junto com todos os outros. Meu amigo costumava ser um policial estadual. Ela me contou que costumava ter que se disfarçar como prostituta para tentar pegar Jones. Ela não se saiu muito bem, no entanto. Ela era muito educada, então todos sabiam que algo estava acontecendo. Quando comecei na área forense, foi quando as salas de bate-papo e as webcams estavam decolando, então os pedófilos pensaram que seriam capazes de descobrir quem era quem na internet, já que você saberá claramente que está fazendo webcam com um velho mastigando donuts em vez de uma garota de 14 anos. Eu era uma mulher ingênua de 18 anos que estava começando no policiamento, fazendo algum trabalho burocrático para o departamento de polícia de minha cidade natal, quando ouvi algumas pessoas falando sobre como estavam tendo dificuldade em conversar com arrepios agora que as webcams eram uma coisa. Eu disse a eles por que não contratar alguém para agir como um menor de idade e orientá-los sobre o que dizer e como marcar reuniões para pegar esses idiotas. E eis que me ofereci para o trabalho. Montamos um quarto, em um dos escritórios do andar de cima completo com uma cama, uma escrivaninha e alguns pôsteres de uma das filhas adolescentes do policial. Eu tive que usar algumas das minhas roupas esportivas do colégio ou pijama enquanto falava com predadores via webcam, eu passava bilhetes e para trás com a equipe de oficiais e passava por tentar fazer o dever de casa enquanto conversava. A parte mais difícil foi ainda parecer interessado e inocente enquanto esse cara na tela está me dizendo que tipo de coisas horríveis ele quer fazer com o meu corpo pensando que ainda sou uma criança. E Cerquilha X200B. Como ex-oficial correcional, tivemos uma situação em que um grande departamento de polícia plantou um policial na prisão para obter informações sobre um cara que eles acreditavam estar orquestrando ataques de dentro da prisão. O diretor sabia e eu sabia por acidente, mas nenhum outro comandante sabia, nem qualquer membro da equipe, incluindo o médico, e era assim que eles queriam. Ele passou por receber, foi categorizado e colocado. Foi uma loucura. Ele ficou lá por uma semana, conseguiu as informações de que precisavam e o tirou de lá. Não se tornou de conhecimento público que ele estava disfarçado até depois que eu saí e muito tempo depois, enquanto eles estavam apresentando um caso. Foi um momento surreal. Meu pai trabalhava para o NCIS. Ele me contou sobre um incidente em que seus rapazes armaram uma armação para prender alguns fornecedores de drogas que eram policiais locais armando sua própria armação. Eles descobriram quando tentaram prender um ao outro. Conheço um cara que costumava se disfarçar como viciado. Ele estava comprometido. Ele parava de tomar banho por um tempo antes de um show e mijava no agasalho antes de ir trabalhar. Ele era tão bom que conseguiu que o mesmo traficante fosse condenado 2 vezes no espaço de 1 ano e eles nunca suspeitaram que ele fosse o rato. Ele tinha vários registros policiais com nomes diferentes também. Boa tentativa, Draglord.
Certa vez, um oficial de segurança interna veio à minha casa disfarçado, mostrou seu distintivo e perguntou se ele poderia entrar. Assim que entrou, ele puxou um pedaço de papel com o rosto do meu vizinho. Ele perguntou se eu o tinha visto por aí ultimamente. Quando perguntei o que ele fazia, e disse a ele que eu não o tinha visto por aí, ele me disse que era procurado. Estupro, abuso infantil, drogas, tudo isso. Acontece que ele estuprou sua enteada e quando descobriu que era procurado, voltou para El Salvador. Achei que ele só mostrasse seus emblemas nos filmes, mas descobri que a merda é real. Não um ex-policial disfarçado, mas tenho uma história de segunda mão sobre um policial disfarçado. Então, esse cara aparece do nada e fica amigo de um parente meu que estava envolvido em coisas ilegais. Cara foi muito amigável e só para a festa. Tinha dinheiro, pago por produto, tudo. Entrava em festas e até supostamente pegava putas. Em seguida, ele fez um pedido muito maior do que antes. Poucas semanas depois, um parente meu foi preso e atualmente está na prisão. A coisa mais louca que um policial disfarçado tinha que fazer para manter o disfarce? Compre drogas e foda-se com vadias. Bem, como ninguém está dizendo nada, vou apenas lançar uma pequena mudança no tópico da conversa. Há um programa na Netflix chamado Deep Undercover. São todos episódios de 25 a 30 minutos sobre uma operação secreta da vida real. Há cerca de 50 episódios e alguns deles são completamente insanos. Acho que a mais maluca foi sobre o Departamento de Polícia de Nova Orleans. Eu recomendo. Não era um policial, mas sim um cara com quem minha mãe namorou por muito tempo. Um cara mais velho, na casa dos 70 agora, ele tinha acabado de sair da academia e estava nos motins de Asbury Park. Merda assustadora e triste. E então foi um policial disfarçado de narcóticos por 14 anos durante os anos 70 e 80 com o NJSP. Ele era porto-riquenho e falava espanhol, foi um ex-fuzileiro naval e tornou-se policial estadual. Eles utilizaram sua habilidade de se misturar ao crime organizado na comunidade latina. Ele teve que usar coca na frente de um bando de caras durante uma compra uma noite, e basicamente enfiou a faca e estourou o nariz. Então ele começou a ter uma pequena paranoia, ataque de pânico de que eles iriam descobrir que ele era um policial, graças ao golpe que ele acabou de levar para a cúpula. Ele estava respirando pesado e saiu para respirar. Seu coração estava batendo forte do peito dele, em pânico sobre como sair disso. Um dos bandidos saiu para falar com ele. Ele está pronto para correr ou lutar. O cara diz: "Cara, eu nunca vi alguém bufar tanto de uma vez, cara. Você está bem?" Ele deu um grande suspiro de alívio e disse: "Sim, nunca fiz muito. Estou tendo problemas para respirar, ré. O cara foi muito legal, traz uma bebida para ele e eles fumaram um cigarro. Todo mundo está brincando que ele tem coração de leão para aguentar tanto. Ele realmente se sentiu mal por trancar aquele cara quando tudo aconteceu. Acho que ele disse que tentou ajudá-lo ou conseguiu uma redução na pena ou algo assim. Existem outras histórias. Meu pai trabalhou disfarçado por vários anos e falou sobre um viciado em metanfetamina com quem ele andava o tempo todo e até cuidava dos filhos dela quando ela saía para se drogar. Isso continuou por vários meses, enquanto eles estavam descobrindo quem era o grande negociante e adquirindo garantias. Ele deixou crescer a barba, tinha uma identidade falsa, dirigia um carro velho de merda. Eventualmente, eles conseguiram mandados para prender um monte de gente na quadrilha de drogas e ele na verdade fazia parte da equipe da SWAT na época e fazia parte do grupo que quebrou portas e prendeu ela e um monte de outras pessoas na área. Ele teve que usar uma balaclava para proteger sua identidade quando estava com a equipe SWAT. Ele disse que era realmente muito difícil porque ele havia se tornado uma parte importante da vida dessas crianças e estava meio apegado a elas e agora elas não tinham mãe e precisavam ser encaminhadas a serviços de proteção à criança. Nunca pude fazer mais perguntas sobre isso antes de ele falecer, mas não tenho ideia de como ele equilibrou essa segunda vida maluca e depois voltou para casa e agiu como um marido e pai normal em nossa família. Meu primo, que trabalha nos serviços secretos, agia como um mendigo sem teto viciado em drogas e um vendedor religioso muçulmano semi-louco, possuindo uma barraca para fins de vigilância.
Ex-funcionários do governo, qual é o documento classificado mais maluco que você já viu? Não muito empolgante, mas um cara que trabalhava comigo ia frequentemente a esse bar de motoqueiros para entrar em uma gangue relacionada às drogas. Ele não queria ser martelado e fazer algo estúpido para levar suas cervejas para o banheiro com ele, despejando metade e enchendo-o com água. Fui disfarçado online para me infiltrar em círculos de pornografia infantil. Nada muito intenso. Mas eu tive que interagir com um suspeito online por telefone que estava doente da cabeça e agir como se não fosse a merda mais vil do mundo. Finja-se de morto no Monte Everest. E cerquilha X200B. Meu codinome era Botas Verdes. Não um policial, mas foi vítima de uma operação secreta. Sinto-me obrigado a prefaciar este com o quão surpreso estou com o quão integrado este homem estava em nossa gangue. Se uma performance digna de um Oscar é o padrão, devo dizer que estou impressionado com o que vocês podem fazer. Ao longo de vários meses, esse policial conquistou nossa confiança. Inferno, a certa altura, eu teria dito que confiava naquele homem mais do que no meu próprio irmão, que também fazia parte da gangue. Para ser justo, peguei meu irmão roubando produtos de nós mais de uma vez, mas confiei nele para não destruir diretamente meu sustento. Basta dizer que a habilidade de atuação desse policial foi um dos principais fatores que nos levaram à prisão. Este homem, vamos chamá-lo de Dave, era absolutamente destemido e duro como pregos. Um de nossos rituais de iniciação envolvia deixar os membros do grupo gritarem com você por 3 minutos, sem se conter. Se você ainda estivesse respirando depois, você estava dentro. Depois de ser espancado no chão por 7 ou 8 homens diferentes, Dave não estava apenas vivo. Foi quase como se ele tivesse gostado. Ele provavelmente estava sorrindo porque colocou o pé na porta, agora que penso nisso. Para chegar à coisa mais louca que Dave fez, preciso explicar como nossa gangue funcionava. Começamos sendo referidos como um número, tanto para proteger a identidade quanto como uma forma de colocar os membros de menor escalão em seus lugares. Nomes tinham que ser conquistados. Não tínhamos exatamente um critério definido para ganhar um nome, mas os membros frequentemente tinham que gerar renda suficiente para a gangue, ganhar a confiança do líder e cometer vários atos violentos para o benefício do grupo antes mesmo de um nome ser considerado. Todos os nomes seguiram o mesmo tema: astronomia. Nosso líder era conhecido como Vega. No dia em que Dave ganhou seu nome, Vega o teve como motorista de fuga para um grupo de membros. O trabalho deles era entrar furtivamente na casa de um revendedor rival, roubar seu produto e escapar no carro de Dave. Enquanto eles estavam fugindo, alguém abriu fogo contra o veículo e Dave levou uma bala no antebraço. Sem nem mesmo diminuir a velocidade, ele conseguiu levar nossos caras de volta para casa usando um braço para dirigir. Depois de sua chegada, Vega e eu o levamos às pressas para o pronto-socorro enquanto ele ficava sentado, segurando uma jaqueta contra o ferimento, tentando controlar sua respiração. No dia seguinte, ele se recuperou totalmente. Assim que Dave voltou, todos o encheram de gratidão e elogiaram sua maldade. Vega se aproximou dele com um crachá na mão e o prendeu na camisa de Dave, significando que ele conquistou o direito de ser conhecido como algo mais do que um número, Sirius. Eu não guardo nenhum rancor contra ele por nos colocar atrás das grades. Esse homem salvou minha vida. Onde você estiver, cara, obrigado. Você mudou quem eu era para melhor. Nunca esquecerei a época em que você ganhou sua etiqueta Sirius. She wanna try, I don't just